quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Pra quem partiu é festa. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Pra quem partiu é festa. Provavelmente acontece assim, e o povo na terra desapareceu. Um grande tumulto acontecerá. Pedras subir. Quem sabe virar arrebatamento. Quem não sabe virar céus levará. A verdade sagrada está. Jesus, o seu povo, Deus está. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Pra quem partiu é festa. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Pra quem partiu é festa. É desse jeito, Jesus está voltando. Prepara-te para você não ficar. Eu estou te dando uma grande chance nessa tarde. Aviões pilotos voam para o abismo. Grandes governados surros levantam. Mais desesperados procuram seus filhos. Grandes, pequenos, tremendo também. Quem sabe virar arrebatamento. Quem não sabe virar maciados levará. A verdade sagrada escrita está. Jesus, o seu povo que buscar. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Pra quem partiu é festa. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Pra quem partiu é festa. Quem ficou, só lágrimas. Pra quem partiu é festa. Pra quem partiu é festa. Mas para quem ficar, vai ser só clamor. Infelizmente, é a triste realidade da humanidade. Que Deus assim continue nos abençoando. O pastor Kleber está com a palavra em nome de Jesus. Vida com Deus, ninguém sabe como é que termina. Às vezes a pessoa brilha tanto no meio evangélico, faz tudo perfeito, tudo bom, mas quando chega beirando os outros momentos de vida, algumas delas não deslizam, desviam, cai no pecado ou faz alguma coisa errada. Existem alguns exemplos bíblicos de pessoas que fizeram um trabalho muito lindo para Deus, mas quando chegou beirando o final da sua história, fez coisas erradas. E feliz é aquele que trilha o caminho e termina o caminho como começou, fazendo as coisas boas e diante de Deus. É triste fazer muitas coisas boas para Deus, mas lá no último degrau da vida, fazer coisas erradas.
A gente sabe que Moisés fez um trabalho muito bonito para Deus. Foram 120 anos que Moisés trabalhou para Deus, fez um trabalho bonito. Mas já beirando o seu final de estrada, ele inventa de bater na rocha. Desagradou os olhos de Deus. E isso fez com que ele não entrasse na terra prometida. Esse é só um exemplo que eu estou passando aqui. E uma outra coisa, quando o homem recebe muito dinheiro, tem muita fama, há uma tendência muito grande dele pecar, dele cair. Então, o homem quando ele passa a ter muito poder, muito dinheiro, muita fama, há uma tendência dele cair no meio do caminho. Salomão, ele sempre de vida, teve muito dinheiro, muita fama, mas teve uma vida triste com Deus. Então temos vários exemplos na Bíblia. E eu quero falar hoje de um homem que se fala mais da bondade dele do que o que aconteceu com ele. Gideão, no livro de Juízes. No livro de Juízes nós vamos encontrar a história de um juiz de nome Gideão. Um juiz que brilhou, fez um trabalho muito lindo para Deus. Foi um juiz que andou dentro do caminho certo com Deus. Mas o final dele foi um final de tristeza. Foi uma armadilha. Foi uma coisa que ele fez que desagradou os olhos do Senhor. Então, às vezes, a gente brilha tanto para Deus, mas no final termina fazendo coisas desagradáveis ao Senhor. E aí, vai ver no capítulo de número 6, Juízes, Deus relatando o mal que o povo de Israel fez para Deus. E quando o povo fez o mal para Deus, Deus pegou esse povo e deu aos midianitas. E os midianitas tomaram conta do povo de Deus durante 7 anos. 7 anos o povo de Deus foi castigado pelo mal que fizeram diante de Deus. O povo de Deus ficava morando nas montanhas, nas cavernas. Esse povo de Deus, quando plantava o seu alimento na terra, vinha os midianitas e tomavam todo o alimento da terra. E então aquele povo ficava cada vez mais clamando ao Senhor, porque fizeram mal aos olhos de Deus. E passaram 7 anos, o povo de Deus sendo massacrado, humilhado pelo mal que fez a Deus. E foi o próprio Deus que entregou aos midianitas por causa do pecado. Então, quando o país está passando por assolação, quando o país está passando por dificuldade, alguma coisa fez de mal a Deus. E Deus permite que o mal tome conta. E nosso Brasil está caminhando com isso. O mal está tomando conta dos lugares. Você não tem mais liberdade de sair em certas horas da noite. Você tem medo de andar em alguns lugares, porque é por causa do mal. O mal está assolando em alguns lugares. Por quê? Porque alguém fez coisas contrárias à vontade de Deus. E quando não se faz a vontade do Senhor, o mal, ele vai dominando. Tem famílias que não saem mais à noite. Não consegue mais ir em algum lugar por causa das coisas que estão muito perigosas. Está mostrando aqui isso no livro de Juízes, no capítulo 6, dizendo aos filhos de Israel o que é mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos Deus entregou o seu povo Israel na mão dos midianitas. Sabe o que acontecia? Israel ficava lá em cima da montanha com medo de descer para não ser morto. Israel dormia dentro de caverna, dentro de rocha. Toda a plantação que plantavam eles perdiam no tempo da colheita, porque o inimigo invadia e tomava.
Então, nesse capítulo 6, vamos encontrar então, Deus ele vai e viu um anjo onde estava Gideão, e Gideão estava malhando trigo, justamente num lagar, debaixo de um carvalho. Havia um carvalho que era uma planta framboesa, uma planta desse estilo aqui, assim, fazendo sombra, e ele estava debaixo da planta, malhando trigo escondido, para proteger e guardar aquele alimento para o seu povo. Gideão estava ali olhando para um lado e para o outro, malhando trigo, olhava para a esquerda, olhava para a direita e malhava o trigo, porque se ele desse um vacilo, os inimigos atacavam e tomavam tudo aquilo ali. Aí o que acontece? Chega um anjo perto dele, e então o anjo fala com ele, e o anjo começa a dizer para ele da seguinte forma: o Senhor é contigo, homem valente. O anjo chega lá perto de Gideão e levanta de Gideão naquela esperança de vencer alguma coisa. O anjo olha para ele e diz: ei, Deus é contigo, Deus está com você, mesmo vivendo nessa situação, Deus está com você. E então começa aqui no capítulo 6, Gideão malhando o trigo. Depois que malha o trigo, então Gideão ele vai buscar um alimento, e ele faz um holocausto daquele alimento para Deus. E o anjo de Deus pega lá o bastão e toca fogo no alimento que Gideão tinha trazido para ele. Todo o holocausto, todo o sacrifício feito para o homem em um local onde se ali colocava os animais para Deus receber como holocausto, nenhum homem na terra acendeu o fogo. Deus não permitia que nenhum homem na terra viesse acender a fogueira do holocausto, porque quando oferecia a Deus, o próprio Deus acendia o fogo, o próprio Deus tocava fogo, era o próprio Deus que metia fogo do céu naquele lugar. Não era o homem que tocava fogo, mas sim era Deus. E o anjo perto de Gideão pegou o cajado, bateu lá em cima da penha, e o fogo tomou conta daquele animal que estava oferecendo a Deus. E ali o fogo consumiu os animais, consumiu tudo. Deus recebeu aquele holocausto, aquele sacrifício. Olha, eu quero dizer para você, tem sacrifício que Deus não aceita, mas tem sacrifício que Deus recebe. Tem gente que faz sacrifício em vão e Deus não recebe. Mas tem gente que faz sacrifício e Deus recebe. Então Gideão é convidado, é chamado por Deus para então matar os midianitas, matar aquele que estava assolando, aquele que estava destruindo a sua alegria, aquele que estava destruindo a sua família, aquele que estava criando a paz. Então Gideão é convocado por Deus para exatamente matar os midianitas. Eram os inimigos de Deus, eram os inimigos do povo. Então Gideão foi levantado por Deus para assim fazer. E a segunda parte é que Deus chama Gideão e diz: Gideão, chama o povo de cada nação, se une, porque agora tu vai enfrentar uma batalha contra os midianitas. Então Gideão convoca o povo e leva o povo, e a soma foi de 32 mil homens valentes, prontos para a guerra, homens capacitados, com físico bom. Aí Deus olhou e disse: Gideão, fala para esse povo aí quem foi
for, quem não for corajoso, quem disse, me disse, quem fala muito, quem fofoca muito, manda voltar para casa, porque não me serve. Aí Gideão chega, olha, quem é fofoqueiro, vai para casa. Deus não quer. Quem não tem fé, vai para casa. Quem não confia no Senhor, vai para casa. E aí Gideão foi pregando, fez desaparecer no povo. 22 mil desapareceram. Voltaram para casa. 10 mil ficaram. Aí Deus olha para baixo, vê com Gideão 10 mil pessoas. Aí diz Gideão, ainda tem muita gente contigo. A vitória que eu quero dar, tem muita gente contigo, porque esse povo vai se glorificar depois da vitória. Aí Deus deu estratégia para Gideão. Convida esse povo para descer o ribeiro, tomar água. Manda tomar água, porque a estrada é longa. O caminho é deserto, o caminho é salgado. Manda beber água, encher o bucho. Aí Gideão vai lá, ei, nós temos uma caminhada daqui até o Recife, um exemplo. Daqui até Cajazeiras, vocês precisam beber água. Aí está o ribeiro. Aí Deus diz, olha, Gideão, o que descer a água, como se bebe o cão, lambendo a água, você coloca de lado. Aquele que chegar perto da água, se agachar, pegar a mão, mergulhar na água, trazer até a boca com a mão a água, esse tu põe do outro lado. E aí o povo começou a chegar no rio, e muitos começaram a colocar a cabeça como se fosse um cão, bebendo a água. Aí Gideão só olhando. Ei, você, para aquele lado ali. Os que estavam lambendo com a boca. E vocês que desceram a mão e subiram a água até a boca, fiquem desse lado de cá. Aí Deus disse, Gideão disse, olha Deus, todos já beberam a água. Os que levaram a água até a boca são 300. 300 homens que levaram a água até a boca. Aí Deus disse, é com esses que eu quero levar a luta. Você entendeu essa pequena história? Aquele que desce a boca até a água, ele está dando um descuido muito grande para o inimigo. O inimigo pode atacar que ele não vai estar vendo. Mas aquele que desce a água e leva até a boca, ele está olhando para a direita, ele está olhando para a esquerda, ele está olhando para trás e para frente. É esse que Deus quer, porque é esse que sabe vigiar, é esse que está atento, é esse que não vai cair a armadilha. E assim foram 300 homens que Deus levantou para ficar com Gideão. E então começa agora a ir para o campo de batalha. E desse campo de batalha, que era um vale, estavam lá os midianitas. Mais de 15 mil pessoas naquele lugar. Era muita gente para o povo de Deus matar. Mas Deus disse, vai lutar com esse povo, Gideão. Tu vai lutar com esse povo como se fosse uma pessoa só para você lutar. Aí eles desceram. Aí ele disse, olha, leva instrumento musical, leva trombeta e leva o cântaro. Tu vai, Gideão, de noite, cerca, toca a trombeta e quebra o cântaro. Todo mundo na língua sarda, na língua só, todo mundo no mesmo momento. Aí quando o Gideão chega lá na madrugada, com 300 homens, dividindo cada um de 100. E Gideão disse, olha, quando tocar a trombeta e quebrar o cântaro, todo mundo faça a mesma coisa. E aí Gideão toca a trombeta, quebra o cântaro e todo mundo faz a mesma coisa.
Os homens midianitas escutaram um barulho muito forte e se virou um contra o outro e começou a matar a si mesmo. E morreram todos eles. E aí, o povo de Gideão pega os objetos que estavam no poder dos que morreram e leva. Todos os objetos levados. Aí quando é levado os objetos, que termina a guerra, que termina a batalha, aí Gideão chega para o povo e quando estava conversando, falou: Gideão, você vai reinar sobre nós. Aí Gideão disse: epa, não sou eu que vou reinar sobre vocês, e nem tampouco o meu filho, nem o filho do meu filho. Quem vai reinar sobre vocês é Deus. Eu quero dizer para você nessa tarde, quando você coloca Deus para reinar a sua vida, reinar no seu trabalho, reinar na sua casa, reinar na sua caminhada, reinar com quem você anda, as coisas andam em paz, andam em tranquilidade. Porque Deus, quando reina, as coisas vão bem, mas quando Ele reina, as coisas vão de mal a pior. E Gideão disse: quem vai reinar com vocês é Deus, não sou eu. Eu não quero ser rei de vocês. Quem vai ser rei de vocês é Deus. Até aqui nessa história, Gideão herói, Gideão valente, Gideão temente a Deus, Gideão um homem que venceu batalha. Gideão tinha de tudo na vida dele. Todo o povo olhava para Gideão e dizia: esse Gideão é um homem de Deus, é um homem que precisamos seguir, é um homem valente, é um homem corajoso. Todo o povo estava se espelhando em Gideão. Gideão era um espelho para aquele povo. Mas tinha um pequeno detalhe, e o detalhe vai ser justamente agora a leitura da palavra. No livro de Juízes, o capítulo de número 8. No livro de Juízes, o capítulo 8. Versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. O 23. Porém Gideão lhe disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor dominará a vocês. Essa foi uma orientação espetacular de Gideão. Ele não buscou o reino. Ele não quis o reino. Ele não queria ser rei. Ele não queria aproveitar a fama que ele dava para ser rei daquele povo. Gideão foi uma pessoa simples. Foi uma pessoa honesta, transparente. Ele não utilizou a conquista que ele teve para ser rei. Ele disse: quem vai dominar vocês é Deus. Deus é que vai ser o rei de vocês. É o Senhor que tem que ser o rei de vocês. É o Senhor que tem que dominar a sua casa. É o Senhor que tem que dominar a sua vida. É o Senhor que tem que dominar o teu carro. É o Senhor que tem que dominar a tua mulher. É o Senhor que tem que dominar os teus filhos. É o Senhor. Mas Gideão, igreja, apesar de eu fazer esse papel tão brilhante, tão maravilhoso, Gideão já estava riquíssimo, porque ele pediu que cada um que trouxe os despojos dos midianitas, que foram muitos, que é os objetos que eles usavam, que no meio tinha ouro,
tinha capa, tinha tudo, tinha espada, tinha tudo que os midianitas tinham para a guerra. Eles pegaram, porque mataram aquele povo. Aí Gideão disse: eu quero pelo menos um objeto do que vocês trouxeram. E colocaram lá uma capa bem grande, e cada um foi colocando aqueles objetos para Gideão. Cada um deu um objeto para Gideão. E Gideão pegou aqueles objetos, todos que deram a ele, se tornou um homem muito rico, passou a ter 70 mulheres e 70 filhos. Veja só, Gideão, quando Deus chamou, a Bíblia não diz que ele era casado, nem tampouco ele tinha mulher. Mas depois que ele recebeu a riqueza do ouro, da prata, daquele povo que lutou, ele passou a ser rico. E ele passou a ter 70 filhos e 70 mulheres. E ele pegou esse ouro, fez uma estola sacerdotal. É um estilo de uma capa, de uma veste de sacerdote. Ele fez com esse ouro. E ele colocou esse ouro em Éfron, na cidade dele, como um monumento. Aquilo ali que ele fez, no estilo de um monumento, foi penoso para ele. Foi uma armadilha para ele. Foi algo horrível para o final de vida dele. Porque ele não imaginava que aquela capa que ele fez, no sentido de história sacerdotal, colocando na cidade dele, não sabia ele que o povo ia visitar a cidade após a morte dele, não para ver Deus, não para buscar Deus, mas para ver a capa que ele tinha feito. E aquele ali foi se tornando um objeto de adoração, foi se tornando um objeto de idolatria, foi se tornando um objeto de perversão. Todo o povo que visitava a cidade de Gideão depois da morte dele, aquele povo só visitava por causa daquela capa. E isso foi penoso aos olhos de Deus, entristeceu os olhos do Senhor. Veja só, a igreja, Gideão, ele poderia ser um rei. Gideão, ele conquistou vitórias. Gideão foi para a batalha, venceu. Gideão teve mulheres, teve filhos. Gideão teve ouro. Mas no final da história dele, ele fez algo desagradável aos olhos do Senhor. Assim como Salomão, que no final da história, ele construiu templos para os deuses estranhos, assim também Gideão colocou uma capa, achando que ia ser alguma coisa boa, e terminou sendo penoso para a sua família, para a sua geração, porque ele acabou com o povo de Deus. O povo de Deus, no tempo de Gideão, tinha paz, tinha Deus, mas quando Gideão morreu, o povo voltou a fazer tudo novamente por causa daquela capa. O que eu tiro de história aí é aquele pai, é aquela mãe que dá um duro para ir para a igreja levar seus filhos. E os filhos ficam dizendo: pai, eu amo a igreja, pai, não sei o quê. Aí quando o pai morre, a mãe morre, aí aqueles filhos começam a voltar todo o caminho que era antes. Eles passam a brigar dentro de casa, passam a brigar pela herança, passam a beber, a farrar, a sair pelos mundos afora. Eles deixam a casa do Senhor e eles voltam à raiz do tempo atrás, que desagrada aos olhos de Deus. Tem muitas famílias fazendo exatamente isso. O pai morre, a mãe morre. Aquele que deu tudo para levar o filho para a igreja, para ensinar o nome do Senhor, ensinar a caminhada certa. Mas quando o pai morre, a mãe morre, aquele filho então ele acha ruim porque o pai morreu.
ele vai brigar com Deus, ele vai dizer: Deus, por que o Senhor levou meu pai? Ele estava me levando para a igreja, e o Senhor virando perto de mim. Vai contender com Deus. E o que acontece? Termina voltando ao passado, as coisas ruins. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Olha só, aqui no capítulo 8, teve Gideão, capítulo 8, 30. Teve Gideão 70 filhos, todos providos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Abimeleque. 33. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após Balaíns, e puseram Baal-Berite como Deus. Olha só, depois que Gideão morreu, foi sepultado, os seus filhos, 70 filhos que ele tinha, começaram a se prostituir. Toda aquela geração que aprendeu de Gideão a caminhar com Deus, todo aquele povo começou a se prostituir. Não com mulheres, mas se prostituir em adoração ao objeto, as coisas que não servem para Deus. E aquele povo começou a ir pelo caminho errado. E Gideão tinha um outro filho de uma outra mulher, que era uma concubina. E esse outro filho, então, depois de grande, ele começa a dizer no coração: aqueles meus irmãos querem ser rei, mas eu não vou deixar eles serem rei, eu vou ser rei. E aquele filho de Gideão, pela concubina, que o nome é Abimeleque, ele pegou a espada e foi matar todos os filhos do seu pai. Ele matou os 70 filhos que o pai tinha. Ele matou 70 filhos só para ser rei. Veja só que tragédia. Só foi o pai morrer que o filho final da história vai querendo ser rei, porque achava que aqueles 70 irmãos dele ia ser rei, e ele não queria que os 70 fossem. Então ele tomou um orgulho no coração e matou os 70 irmãos que ele tinha, só para ser rei. Veja que espírito maligno de inveja se apossou da casa de Gideão. Olha como a história de Gideão terminou. Um homem que brilhou com Deus, um homem que mostrou fé em Deus, confiança no Senhor, um homem que fez holocausto, sacrifício para o Senhor, e Deus recebeu, um homem que conversou com Deus, e Deus respondeu, um homem que perguntou novamente, e Deus respondeu. Papai Gideão chegou para Deus: Deus, olha, como é que eu sei que o Senhor está comigo? Aqui tem uma lã, esta lã eu vou colocar na ilha, e se amanhã essa lã amanhecer cheia de água por causa do orvalho e a terra seca, eu vou saber que o Senhor está comigo. E quando amanheceu o dia, ele foi lá na lã, pegou na lã, estava cheia de água, que encheu a taça quando apertou, e a terra estava toda seca. Mas Gideão viu que Deus estava com ele, mas ele queria uma outra confirmação, e ele voltou para Deus: não se zane comigo, não se ire comigo, se eu te fizer outra pergunta, olha Deus, eu quero outra aprovação. Olha, agora com a mesma lã eu vou colocar no mesmo lugar. Se amanhã, quando amanhecer o dia, ela estiver seca e a terra estiver regada com orvalho, eu sei que o Senhor está comigo. E Deus respondeu do mesmo jeito que ele pediu. Quando amanheceu o dia, a lã estava seca e a terra
terra molhada do orvalho. Aí ele olhou e fez assim: eu sei que o Senhor vai estar comigo, porque eu provei e o Senhor me respondeu. Eu agora vou lutar contra os midianitas. Então veja que ele tinha intimidade com o Senhor. Mas não quer dizer, igreja, que a tragédia da vida dele foi triste. A herança que ele deixou foi uma herança que o povo desviou-se do caminho de Deus. Às vezes, não é nem intenção da pessoa de fazer alguma coisa, mas às vezes um passo errado destrói toda a sua carreira. Uma decisão errada destrói toda a carreira. Porque ele não consultou a Deus para fazer a estola sacerdotal com ouro. Ele não perguntou a Deus, ele não falou com Deus, ele simplesmente, no orgulho da vida dele, cheio de ouro, ele achou que ia ser uma coisa maravilhosa. Aí colocou uma estola sacerdotal no meio da cidade. E aí todo mundo tomou a saber. E todo mundo subia para ver essa estola sacerdotal. E quando subia, dizia: esta aqui é do Gideão, que venceu a guerra dos Midianitas, que lutou com mais de 3.000 pessoas e matou e venceu, e trouxe a paz para Israel. Foi ele. E isso foi se espalhando pelo do povo, e o povo subia para adorar essa estola sacerdotal. O povo subia para adorar aquela capa que havia no meio daquela cidade. Todo o povo subia, e isso desagradou os olhos do Senhor. Nem tudo que a gente faz achando que é certo é agradável aos olhos do Senhor. Nem tudo. Às vezes a gente pensa que está tão certo no caminho, né? Mas está desagradando aos olhos do Senhor. Quer ver uma outra prova? Só para terminar, Davi, rei, só lhe faltava a arca na sua casa. Porque ele tinha fama, tinha mulheres, tinha filhos, tinha gado, tinha camelo, tinha tudo. Só faltava a arca do Senhor. E ele disse: vamos buscar a arca. E ele consultou os capitães de 100 de 1000. E todo mundo foi unânime. Ele consultou as pessoas de idade e foram unânimes. E todo mundo foi unânime. Ele consultou. Só que ele esqueceu de consultar Deus. Era o principal. E ele pegou instrumento musical, começou a dançar no meio do povo, trazendo aquela arca do boi, uma carroça de boi trazendo a arca do Senhor. E chega um certo ponto que a arca do boi tropeça, e a arca estava caindo, tombando ali. Aí um homem chamado Uzá corre e tenta segurar a arca do Senhor para não cair. Aí lá do céu manda fogo e ele morre na mesma hora. Aí Davi fica chateado: como é que pode? O rapaz tentou ajudar para não cair. O Senhor matou, Deus. O Senhor matou o homem. Aí Deus faz Davi pensar. Pense, Davi. Porque nem tudo que você faz achando que é certo para mim. Aí Davi, quando ora a Deus, busca a Deus, ele começa a entender que a arca do Senhor ninguém poderia levar, a não ser os levitas. E não poderia ser em carroça, tem que ser nos ombros dos levitas. E ele fez tudo errado, achando que era certo. Por isso que eu digo nesta tarde, tem coisa que você esteja fazendo, está achando que é certo, mas Deus está vendo lá de cima e está dando chance, dizendo: filho, filha, não é este caminho, não é esta decisão, não é essa pessoa, não é isso que você escolheu. Eu estou dando aqui mais uma chance para você, que você não me consultou, você não me buscou, você não olhou para mim, você não orou para mim, você não se dedicou a mim, e você quer decidir tudo pela sua vontade.
essa história de Gideão serve para nós. Às vezes está caminhando tão bem com Deus, aí lá no final faz uma besteira desagradável ao Senhor. Peça a Deus para não cair nessa armadilha que Gideão caiu. Não foi a mulher dele que botou ele na armadilha, não foi o filho, foi ele mesmo que caiu na armadilha. Foi ele mesmo que escolheu a armadilha para ele. Então, a mensagem de hoje é que você pense direitinho no final da sua vida, para você no final da sua vida fazer coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus, Ele, por amor que ama a humanidade, não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Glória a Deus. Através do louvor, através das mensagens, através é que Deus, Ele não quer ter ocupado por você. E é por isso que Ele nos ordena ide por todo mundo pregar o Evangelho. Glória a Deus. Aqui do livro do evangelista João, glória a Deus, capítulo 4, e no versículo 3 diz assim: Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Glória a Deus. Veja só, o maior pregador de todos os tempos, e no seu ministério durou 3 anos e meio. E a Bíblia diz que ele pregou por toda parte aquelas redondezas. E chegou num lugar que o discípulo ele não tinha ido. Porque havia um caso que não podia entrar naquela aldeia do samaritano. Mas já quebrou o protocolo. O discípulo tinha ido para o comércio, comprar algo. Jesus muda a estratégia e quer ir para essa cidade do samaritano, onde tinha uma mulher. Lá dentro os judeus, aquela mulher não tinha nenhum valor. E ele veio para os doentes e não para os santos. Porque quem necessita de médicos são doentes. E
Jesus, neto dos netos, Senhor dos senhores, e na sua onisciência sabia que ali tinha uma mulher precisando de conhecer a verdade. Jesus muda a estratégia de diálogo para aquela mulher samaritana. Glória a Deus. Disse: mulher, dá-me de beber. Jesus, com toda a natureza humana e divina, como homem, ele teve sede. Glória a Deus. Mas como Deus, ele se prova viva que desceu do céu. Glória a Deus. Jesus 100% homem, 100% Deus. E na sua onisciência sabia que aquela mulher precisava de salvação. Glória a Deus. Jesus chegou perto daquela mulher, pediu água. E disse que estava com sede. E aquela mulher samaritana disse: mas tu és judeu? Por que pede água para uma mulher samaritana? Tu és Jesus? Já disse: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, se tu conhecesse o dom de Deus, é aquele que pede água. Glória a Deus. Tu pediria, ele daria água. Glória a Deus. E aquela mulher achou algo diferente em Jesus. Jesus, mesmo judeus, porque Jesus foi pedir água para uma mulher samaritana? A mulher samaritana, talvez ela pensou assim: por que este homem tem palavra de vida eterna, fala diferente? Este homem fala com autoridade. Eu não vi nenhum outro homem aqui falar como ele fala. Mulher, tu conhecesse o dom de Deus. E aquele que te pede água, tu poderia dar água viva. Aí aquela mulher agora ficou querendo saber o que seria esta água viva. O homem natural não entende as coisas espirituais, não. Eu vi a pregação dos irmãos aqui falando que aquele que está com Deus, ele prometeu uma vida melhor no céu. Mas o homem natural, ele não entende essas coisas. E diz assim: como é que o homem come, comedor e feijão e farinha pode ir morar no céu? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E aquela mulher samaritana disse: eu gostaria de tomar desta água, mas como podemos tirar? O poço é fundo. Como podemos tirar desta água que tu estás falando com toda autoridade? Jesus disse: olha, se tomar desta água, tu voltará a ter sede, mas a água que eu te der, glória a Deus, a água que eu te der, nunca mais voltará para esse lugar, esse poço, desta fonte.
Porque com certeza vai rolar uma ponta de direteira na tua vida, mulher. Aí aquela mulher começou a entender as palavras de Deus. A palavra de vida eterna. A palavra é viva e eficaz, ela não é morta. É viva e eficaz. E mais penetrante com a história dos homens, que vai até a visão da alma e do espírito. Das juntas medulas. Quando o homem abre o coração, abre os ouvidos espirituais e deixa a mensagem penetrar. Aí é quando Deus entra em ação. E muitas vezes através de um hino que chama a atenção do ouvinte, ele chora. Porque abriu o ouvido espiritual e deixou. Através da palavra, porque Jesus disse, eu sou a palavra. E aquela mulher não mais questionou Jesus, porque ele via que pregava com autoridade. Daquela mulher, daquele lugar poderia sair uma grande missionária. Porque Deus não enche o coração do homem. Muitas vezes eu aqui nessa praça, a mensagem de todos os sábados. Mas através desse lugar, dessa praça, pode sair um pregador, um missionário, uma cantora. Glória a Deus. E através daquela mulher samaritana, saiu uma pregadora do Evangelho. Porque ela dizia que ia chamar um parente. E disse, eu encontrei um homem que falou de tudo da minha vida. Com certeza não é o Messias prometido. E chamou o povo à redondeza. Encontrei um homem que pregava com autoridade, falava do Pai. E vieram aquela multidão para ouvir a voz do Senhor Jesus. E houve conversão. E muita gente se converteu em ouvir a palavra de Deus. Uns passam por aqui. Uns dão atenção e a outros não querem nem dar nenhum valor. Mas ele diz, olha, quem ouve minha palavra e não crê, eu não julgo, porque eu vim, não foi para julgar, não para salvar. Mas a minha palavra há julgar nos últimos dias. E todo vai estar diante do tribunal de Deus. Não vai dizer que não ouviu. Muitos dão prazeres à carne. E diz, olha, eu sou jovem ainda, vou passar a minha mocidade, que adianta o homem gozar o mundo inteiro e perder a alma e perecer no inferno. A salvação é hoje. E muitas vezes o diabo usa a boca de alguém e se deixa para amanhã. Hoje não. E o amanhã poderá ser tarde demais. Você não sabe o que pode acontecer ou mais tarde ou amanhã. Escolhe hoje, Senhor.
Estamos na última hora, como diz a mensagem de João. Estamos na última hora, nós vemos os sinais, mas Jesus aqui está nos ensinando, nos alertando. E você está nessa tarde, nessa praça. Para que você ouve? Não endurece o vosso coração, quando ouvir a voz do Senhor. Não endureça o vosso coração. Tu vê que Deus, o amor, que ama a humanidade, não tem prazer na morte do pecador. E diz que Deus tem prazer na morte dos santos. Por quê? Porque ouviram a voz e fizeram aliança com Deus, se entregando para Ele. E o nome foi escrito no livro da vida. E nesta tarde você poderá ter o seu nome escrito no livro da vida. Muitas vezes o homem não quer aceitar Jesus, mas não quer se entregar, porque não quer renunciar à vida do pecado. Aceitar Jesus todo mundo quer, mas quando fala em se entregar de corpo e alma espírito, não quer, porque não quer renunciar aos prazeres da carne, que pode levar a uma condenação eterna. Mas você está vivo aí. Não podemos dar uma palavra de pré-condenação, não, porque você ainda está em pé. Mas se você morrer sem Jesus, e a Bíblia diz que não tem mais jeito. Não tem como você se arrepender, porque você tem todo o tempo no mundo para ter um encontro com Deus e se arrepender dos seus pecados. E você não quis. Rejeitou a palavra, rejeita Jesus. E se morrer sem Jesus, aí não tem mais. Mas Jesus te ama. E tem um plano na tua vida. Como diz que Deus amou. Amor ainda ama o mundo. O ser humano de uma tal maneira que Deus o Filho de mim, para todos os que não pereçam, mas tenham a vida eterna em Jesus. A vida eterna. Glória a Jesus. Glória ao Rei Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar, amados, adorando, glorificando o nome desse Deus maravilhoso nessa tarde. Que Deus possa, nessa tarde, continuar falando aos nossos corações através do